Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui dividir com vocês uma dica de livro muito legal para você que gosta de organização. E você muito provavelmente já deve ter ouvido a Marie Kondo com A Mágica da Arrumação. Pois é, o assunto de hoje é minimalismo. E o livro de hoje foi escrito por Fumio Sasaki, intitulado Dê adeus ao excesso. A sensação libertadora de viver com menos que só minimalismo japonês pode proporcionar. E é sobre ele que eu vou falar hoje. E como eu falei, se você aí gosta de organização, livros de autoconhecimento, provavelmente já deve ter se deparado com o livro da Marie Kondo, já que ele é um livro que ficou muito famoso, e a partir daí, deste livro, surgiram diversos outros, mais ou menos na mesma linha, falando sobre o mesmo assunto. E a abordagem do Fumio Sasaki é um pouquinho diferente, porque ele vai um pouco mais a fundo nas motivações que o fizeram, principalmente, abandonar o excesso de objetos. E aí, obviamente, eu selecionei diversos trechos super legais para dividir com vocês. E muito legal é que logo na introdução ele coloca uma frase muito famosa daquele filme Clube da Luta, que diz o seguinte: você não é o seu emprego, você não é o tanto de dinheiro que tem no banco, você não é o carro que dirige, você não é o que tem dentro da sua carteira, você não é a maldita calça que veste. E isso é uma coisa muito importante para se pensar, né? Se tirarem tudo que nós temos, o que nós temos? Apenas nós mesmos. E ainda na introdução ele diz o seguinte sobre a experiência dele: é incrível ter menos, mesmo que isso seja o completo oposto do que nos ensinaram sobre o que se trata de felicidade. Pensamos que quanto mais temos, mais felizes somos. E como não sabemos o que o amanhã nos trará, guardamos e economizamos o máximo possível. Assim, aos poucos, começamos a julgar as pessoas por quanto dinheiro possuem e a perceber que o dinheiro resolve a maioria dos problemas. Dá até mesmo para fazer alguém mudar de ideia pelo preço certo. Nessa linha de pensamento, se é possível comprar a mente das pessoas, certamente dá para comprar a felicidade também. Então, você se convence de que precisa ganhar muito dinheiro para ter sucesso. E para ganhar dinheiro, por consequência, você precisa que todo mundo gaste dinheiro. E assim sucessivamente. E, citando novamente uma frase do filme Clube da Luta, ele diz, abre aspas, as coisas que você possui acabam possuindo você. E eu acho que você aí deve conhecer algum exemplo, isso se o exemplo não for você mesmo, de pessoas que acabam acumulando tantas coisas que nem sabem tudo que tem. Há algum tempo eu vi no canal da televisão a cabo um programa que tinha, que agora eu não me lembro o nome e nem o canal que passava, mas era uma moça de organização que ajudava as pessoas a jogarem coisas fora, e ela ia no closet das pessoas, a maioria mulheres, mas tinham homens também, e tirava tudo do armário e contabilizava. Quando a moça, o dono do closet, voltava, ela perguntava quantas peças a pessoa tinha, a pessoa dava uma estimativa e ela mostrava o número real. E sempre as pessoas ficavam chocadas porque elas tinham muito mais do que ela imaginava que tinha. E isso é um problema, porque se você nem sabe o que você tem, olha quanto espaço, quanta coisa obsoleta você tem guardado na sua casa, juntando poeira, que poderia muito bem estar ajudando uma outra pessoa. E aí, o autor vai compartilhando o quanto a vida dele e a rotina dele ficaram mais fáceis, mais simples e mais tranquilas, sobrando mais tempo para ele fazer coisas que ele realmente gosta, desde que ele colocou esse plano do minimalismo em prática. E aí ele fala o seguinte: desde que reduzi minhas posses, uma mudança drástica ocorreu no meu cotidiano. Chego em casa do trabalho e tomo um banho, minha banheira está sempre reluzente de tão limpa. Termino o banho e visto minha roupa favorita para relaxar em casa. Já que me livrei da TV, leio um livro. Não bebo mais sozinho. Vou para a cama depois de aproveitar algum tempo para fazer alongamentos, usando o espaço que antes estava abarrotado com as minhas coisas.
Agora, acordo ao nascer do sol e não dependo mais do meu despertador. Depois que meus bens materiais se foram, os raios brilhantes do sol da manhã se refletem no papel de parede branco e iluminam o apartamento. E é muito legal porque, se a gente parar para pensar, por mais coisas que a gente tenha, a gente sempre meio que acaba usando as mesmas coisas. Então, muitas vezes quando a gente faz aquela faxina no nosso guarda-roupa, principalmente, a gente joga um monte de coisa fora com aquele aperto no coração. Mas depois de 15 dias você nem lembra daquela roupa. Já deve ter acontecido com você, né? Comigo várias vezes. Várias peças que eu falava assim, ai, mas paguei tão caro nessa roupa, dá dó de jogar fora, de doar, dá dó dar pra outra pessoa, já que foi caro, né? Só que ela no guarda-roupa, nem eu tô usando, ninguém tá usando, daqui a pouco ela vai ser comida por traças, por falta de uso, e no final das contas, foi dinheiro perdido do mesmo jeito. Aí você pode achar até um pouco de loucura e de exagero, mas ele faz uma listinha aqui das coisas que ele jogou fora. Saca só. Todos os livros, incluindo as estantes. Devo ter gasto pelo menos 1 milhão de ienes, cerca de 10 mil dólares naqueles livros, mas os vendi por cerca de 200 dólares. E vamos lá, isso é uma coisa que eu já falei aqui no canal. Eu particularmente gosto muito de ler e-books, justamente porque não gasta papel. Papel é árvore, desculpa, eu acho mais sustentável assim. E quando eu tenho livros físicos, depois de um tempo que eles estão comigo, eu dou geralmente para alguma biblioteca pública ou para alguma instituição de caridade que leva esses livros para as comunidades. Então, sempre que eu posso, eu faço isso e aquela coisa. Se eu quiser, muito provavelmente eu vou conseguir em formato digital, sem deixar ele ali no canto pegando traça. Outros itens. Aparelho de som e todos os CDs. O que faz muito sentido, principalmente se você é que nem eu, que assina um streaming. Então, eu também não guardo, não acumulo mais música na minha HD, já que tudo eu consigo online. Um grande armário de cozinha que estava sempre cheio por algum motivo, embora eu viva sozinho. Realmente, se você mora sozinho ou mora em 2 pessoas, não faz sentido ter um monte de coisa, a menos que você costume receber pessoas em casa. Aí não tem jeito, né? Coleção de peças antigas, roupas caras que não me serviam, mas que eu achava que iria usar quando perdesse peso, um equipamento de fotografia completo, várias ferramentas para fazer manutenção na bicicleta, uma guitarra elétrica e um amplificador, ambos cobertos de pó, uma escrivaninha e uma mesa de jantar, grandes demais para um homem solteiro. Embora ele não convidasse pessoas para visitá-lo, ele ainda nutria o desejo de compartilhar uma refeição caseira com as pessoas. Um colchão king size, uma TV de 42 polegadas, um equipamento de home theater e um monte de coisa que você vai ver aqui. Mas o mais legal de tudo isso é que ele deixa muito claro que para você ter um estilo de vida minimalista, você não precisa jogar fora tudo que você tem. O outro livro que eu tinha feito resenha sobre minimalismo aqui no canal teve uma reação muito curiosa das pessoas que comentavam, porque eu estava fazendo a resenha de um livro e as pessoas começaram a criticar a estante que ficava atrás de mim, que tinha um monte de Funko, e as pessoas perguntavam: como você é minimalista se você tem essa estante lotada aí no fundo? Sendo que era a resenha de um livro, mas ok. E aí é muito legal porque ele fala o seguinte sobre isso. Como conseguimos definir um minimalista? Quão longe você precisa ir para reduzir seus bens materiais para se definir como minimalista? É difícil chegar a uma definição exata, já que sempre faltará algum elemento. Mas minha definição de minimalista é uma pessoa que sabe o que é verdadeiramente essencial para sua existência, que reduz o número de posses que dispõe em detrimento de coisas que são realmente importantes em sua vida. Não há um conjunto de regras. Você não é desclassificado se tem uma TV ou se possui mais de 100 objetos. Não dá nem para dizer que vai se tornar um minimalista ao se livrar desses itens. Você não é necessariamente um minimalista só porque tudo que possui cabe em uma única mala. Mas a gente adora julgar a vida do outro, né? Então, assim, continuamos fazendo, o que é muito triste. Então, para você ser minimalista, é o que ele falou. Basta você ver o que é essencial. Se você consegue ver todos os objetos que você tem e
conseguir destacar aquilo que de fato é essencial, aquilo que de fato é utilizado, daquilo que está encostado, é uma grande diferença, é um divisor de águas. Não necessariamente você precisa reduzir a sua vida a uma malinha de viagens. Então, não desanime e não pense que o minimalismo não é para você. E ainda continuando do autor, ele diz: o estilo de vida minimalista é uma tentativa de conseguir reduzir coisas que não são essenciais, para que apreciemos as que são realmente valiosas para nós. É uma ideia simples que podemos aplicar a cada aspecto de nossas vidas. E aí ele começa a dar diversas dicas para você conseguir se livrar de um monte de coisas que você não precisa. Então, vamos citar algumas delas. Coisas que você compra e usa pouco e que você poderia alugar. Por exemplo, você gosta de andar de bicicleta, mas convenhamos, você não tem tempo. Ao invés de você gastar mais de R$1.000, sei lá quanto que custa uma bicicleta hoje em dia, e vai usá-la uma vez por mês e olhe lá, não é mais fácil você ir no parque e alugar uma bicicleta? Vai sair bem mais barato? Porque não pode esquecer, bicicleta parada também dá um gasto de manutenção. Ou mesmo um carro. Você às vezes tem um carro, mas é mais cômodo para você ir trabalhar de transporte público, sai mais barato, ou de repente você não tem onde estacionar. De repente, não é mais cômodo ou mais conveniente você deixar o carro? Essa foi uma das alternativas que eu tive, já tem 3 anos que eu abdiquei do carro, porque querendo ou não, para mim era mais fácil, mais rápido ir de metrô para o trabalho do que pegar trânsito, pagar combustível caro, seguro do carro, manutenção. Era um gasto absurdo. Então, super compensou. E se eu precisar de um carro para viajar, eu posso ir numa locadora e alugar pelo tempo que eu quiser. E aí, ele cita também aplicativos que a gente pode utilizar para de repente não precisar ter uma agenda de papel e várias outras coisas que a gente pode agregar na nossa vida, porque afinal de contas, a gente com o celular na mão tem muita coisa ali e muito potencial ainda para a gente usar. Então, se a gente conseguir transformá-lo numa coisa que facilite a nossa vida, evitando que a gente precise comprar ainda mais itens, super ajuda também, né? E para finalizar, ele faz uma análise muito curiosa sobre o desejo que nós temos em comprar e essa alegria passageira que gastar, que comprar coisas nos traz. Ele diz o seguinte: veja nossas roupas, por exemplo. Era normal que eu sentisse que não tinha nada decente para vestir. Passava meus dias de folga fazendo compras e voltava para casa cansado, mas feliz por ter encontrado algo do que gostara, mesmo que talvez tivesse usado o meu cartão de crédito para exagerar um pouco. Então, fazia um desfile de moda diante do espelho. Sentia-me feliz e orgulhoso no dia seguinte com minhas roupas novas. Certamente passei por isso com todas as minhas roupas. Mas por que depois olhava para o meu armário e suspirava pensando que não tinha nada bonito para vestir? Quando olhamos as coisas dessa forma, percebemos que muito dos nossos desejos já foram realizados. Então, por que não nos sentimos satisfeitos? Por que nos tornamos infelizes? Na verdade, sabemos a resposta para essa pergunta. Com o tempo, nos acostumamos ao novo estado no qual nossos desejos foram realizados. Começamos a considerar essas conquistas como certas, chegando no momento em que cansamos do que temos. E isso, se a gente parar para ver, determinadas pessoas não levam somente para o campo do vestuário, mas para relações interpessoais também. Complementa com uma informação bem interessante de que a alegria da vitória só dura 3 horas, dizendo: as pessoas se acostumam aos estímulos com muita rapidez. Em uma entrevista depois do torneio de Wimbledon, em 1992, André Agassi, jogador de tênis, que já fora o número 1 do mundo, disse que aprendeu algo que poucas pessoas percebem. A alegria da vitória não é nem de perto tão forte quanto o desespero de experimentar a derrota. E aqueles sentimentos felizes depois da vitória são fugazes se comparado ao tempo que se sofre com uma derrota. E aí ele comenta que chegou em casa após a cerimônia da vitória e percebeu que a alegria tinha desaparecido, deixando no lugar uma sensação de vazio. Ele falou para as pessoas que a alegria só durara 3 horas.
E aí, para você não ter dificuldade, ele ainda lista 55 passos para você conseguir aderir, trazer um pouquinho mais do minimalismo para sua vida. E a primeira coisa de tudo que eu digo para você, que acho que foi uma das primeiras dicas que eu achei maravilhoso, é você pensar a fundo o motivo de você ter tantas coisas, o porquê da dificuldade de jogá-las fora. Então, a gente analisar e responder pelo menos meia dúzia de porquês para cada coisa é muito importante, porque às vezes a gente faz determinadas coisas por uma motivação tão profunda que às vezes a gente não percebe se a gente não analisar com calma, com carinho, com cautela e descobrir qual realmente é a nossa motivação para esse tipo de comportamento. Então, é muito legal sempre que a gente puder fazer uma autoanálise, não somente sobre isso, mas todas as nossas atitudes, todas as nossas ações, tudo que a gente pensa, tudo que a gente acredita, para que a gente tenha esse conceito, para que a gente se conheça cada vez mais e com isso a gente consiga dominar a nossa mente, permanecer centrado e sempre procurar andar no melhor caminho possível. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Depois dessa resenha, eu já fiz uma outra faxina no meu guarda-roupa, já tirei mais 2 sacolas de roupa. O que eu gosto muito de ler livro assim é porque eu fico toda querendo colocar em prática e é muito legal e realmente, como eu falei, você joga fora às vezes com dó, mas depois você acaba racionalizando e pensando, poxa, eu realmente não estava usando, vai ficar aqui pegando poeira, pra quê? A que custo? Ainda mais tá tendo tanta guerra no mundo, tanta tragédia aqui no Brasil, tanta gente precisando de tanta coisa, que se a gente conseguir pensar também que essas coisas que a gente não tá usando pode ajudar outras pessoas, também é muito legal. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu joinha, se inscrever aqui no canal para receber as notificações dos próximos vídeos e você também pode ver os diversos vídeos dessa playlist aqui em cima, tá bom? Então, por hoje é só. Um beijo. Tchau, tchau.